Bom, partiu, vamos lá? Tiroidite de Hashimoto, com Maria Isabel. Tô até agora pensando. Eu quero que eles saibam, tem várias falas dela, que sou eu na frente, com o meu carro rosa. Tô maravilhosa, né? Bem-vinda, nossa médica endocrinologista. Bom, vamos entender que eu fiquei curiosa. Veio uma convidada aqui no programa e ela falou que tinha essa tiroidite de Hashimoto. E a gente ficou curioso, foi de onde vem? Tem alguma coisa com tireoide? Né? Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é essa tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto ela é uma inflamação autoimune da glândula tireoide. Né? É considerada uma doença? Ela é uma doença, Tá. mas ela na verdade, ela não tem uma consequência só por ela, né? Então, assim, se você tem uma tiroidite de Hashimoto, a princípio não é um problema que você vai falar, A gente não considera hoje em dia, pelo menos do que a gente sabe, que você está se sentindo mal por causa da tiroidite de Hashimoto. Tá. Mas ela é uma inflamação que ao longo do tempo vai causar o hipotiroidismo. E daí sim, a destruição da tireoide e a diminuição da fabricação do hormônio da tireoide, isso sim é uma doença. E o que provoca isso? É uma genética? É o estilo de vida? Da onde ela surge? Então, tem várias coisas hoje em dia que a gente sabe. Algumas têm correlações genéticas, né? Então, você vai ver que famílias, tem muitas. Se você perguntar se a pessoa tem doença da tireoide, tem várias. Tem o pai, a mãe. Em geral, mais mulher, né? Muito mais frequente em mulher do que em homem. As doenças da tireoide de uma maneira geral, né? Eu ia falar agora. Graves, que é o hipertireoidismo, câncer de tireoide, são muito mais frequentes em mulheres do que em homens. Então, talvez tenha um componente hormonal, né? Então, porque é mais frequente em mulher, a gente pensa que pode ter um componente do estrógeno feminino. Tá. Tem um componente genético, porque a gente vê que tem mais correlação com famílias. Então, a mãe tem tireoidite, a filha tem tireoidite, a neta, daí você vai ver que tem muita gente da família que tem. Deixa eu entender, porque tem assim, tem a tireoide, que é uma... Ela é uma glândula. É uma glândula. Aqui nessa região, né? Então a gente pensa que no homem tem o pomo de Adão, mas a gente tem uma protuberânciazinha aqui, que é a cartilagem cricotiroídea. Logo abaixo tem uma glândula em forma de borboleta. É né? que muita gente fala assim, eu tenho tireoide. Todo mundo tem. Graças a Deus, né? Todo mundo tem tireoide, mas tem ela que tá desregulada, que tem a o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. E o hipo. Que é o aumento ou a diminuição do hormônio. Aí, o hipertireoidismo é uma doença que é correlacionada com uma outra doença autoimune, que é a doença de Graves, né? De base do Graves. Que é aquela que aumenta a tireoide, dá os olhos saltados. E ela também é o sobrepeso? Não, porque eu lembro por causa do Ronaldo isso. O Ronaldo em teoria, tinha hipotireoidismo. Mas o aumento de peso dele, coitada da tireoide, não era responsável Não por era tudo. tireoide. Porque falaram eu fiquei, nossa, então é um aumento de peso. Mas tem essa que perde peso e ganha peso? Na verdade, o hormônio da tireoide ele é responsável pelo metabolismo. Tá. Na verdade, ele é responsável por quase o corpo inteiro. Acho que todas as células do corpo E tá uma tireoide com um nódulozinho. A gente tá mostrando ali. E ela tem esse nódulozinho aí, que daí acho que tem que dar uma olhadinha nesse nódulo da tireoide. Tá. Mas ela produz hormônios que vão contribuir pelo organismo inteiro. Então, a gente tem dois hormônios principais, que é o T4, né, que é o hormônio que é mais fabricado, e é o que a gente vai tomar quando a gente está com hipotireoidismo, que é a levotiroxina, né? Tá. E a gente tem o T3, que é o hormônio que é ativo. E a gente fala que é 4 ou 3 porque é a quantidade de iodo que tem nesse hormônio. Então, são 4 iodos ou 3 iodos, né? Então, a gente hoje em dia come sal iodado, né? Você vai ver que lá o sal, todos os sais no mercado é sal iodado, que é porque é um jeito de distribuir iodo para a população. Deixa eu entender uma coisa. Quem tem o hiper ou hipo, né, pode ter uma tiroidite de Hashimoto ou não tem nada a ver? Então, na verdade, a tiroidite de Hashimoto, ela tem uma relação maior com o hipotiroidismo, né? Ela é uma inflamação que vai destruir a tireoide e essa destruição da tireoide vai causar o hipotiroidismo. Mas como pode causar, por exemplo, se a pessoa não cuida? Então, não necessariamente, porque é uma inflamação. Então, ao longo do tempo, ela vai destruir e vai causar o hipo.
E não tem muitas vezes, hoje em dia a gente não tem ainda muito mecanismo de diminuir essa inflamação ou inibir essa inflamação, né? Nada que é cientificamente comprovado a respeito E disso. aqueles né? purã que você toma, aqueles O remédios? purã é quando você já não tem mais o hormônio, ele é o hormônio que substitui o hormônio da tireoide. Isso também não tem nada a ver com... Não é, ela vai ser. Não é a uma tireoidite inflamação, é a é isso? consequência e o hipotireoidismo é o que acontece e daí você repõe, né? Tá. Na verdade, por que a gente fala que a gente não trata a tireoidite? Porque como é uma doença autoimune, parece outras doenças autoimunes graves, como lúpus, artrite reumatoide. Essas doenças, a gente dá dose alta de corticoide, a gente dá imunomodulador, que são remédios que causam muitos efeitos colaterais. Mas como a doença é muito grave, a gente pesa qual que é o risco e qual que é o benefício. Sim. Então, como a doença é grave, a gente dá um remédio que pode fazer um pouco de mal, mas ele vai tratar aquela inflamação, aquela doença grave. Entendi. A tireoidite de Hashimoto, a única consequência que a gente tem conhecimento no momento é a destruição da tireoide e o hipotireoidismo, Tá. que a gente trata com a reposição do hormônio, que é um medicamento barato. Sim, você e toma aí fácil. todos os dias, não pode deixar de tomar. É chato tomar todo dia remédio. Ninguém vai negar, mas é uma coisa que é relativamente fácil de resolver. Então, até o momento, ninguém se dedicou a tentar descobrir como que você reverte essa autoimunidade. Tá. Então, ela pode ter relação com a genética, porque tem essa coisa da família. Sim. Pode ter relação com o ambiente. Então, a gente vê que em situações que você tem, por exemplo, a falta de iodo, como eu estava falando, ela não deixa sintetizar o hormônio, não deixa fabricar o hormônio. Tá. Mas a gente tem visto também que excesso de iodo pode levar a tireoidite, porque ela dá uma bugada lá na glândula que faz com que o sistema imune ache estranho e vá lá e comece a atacar a tireoide. Né? Você tem relação, hoje em dia você tem perguntas assim, será que tem alguma alimentação que tem correlação? Perguntar, Hoje- ou uma má alimentação, né? Uma má alimentação. A gente tem se feito muitas pesquisas nesse sentido e não se tem uma conclusão certa a respeito. Então, você falar a relação com doença celíaca, né? Que é o Sim. problema com glúten. É que Mas tem vários estudos, é- mas não tem nada... Mas só que o problema é que essas bateram o doenças, martelo, elas né? também são autoimunes, né? Então, como a doença celíaca tem um grau de autoimunidade grande, na verdade, pode ser que sejam duas autoimunidades acontecendo junto. E é isso, uma outra coisa, que quem tem uma outra autoimunidade tem uma chance maior de ter tireoidite de Hashimoto. Por exemplo, quem tem diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune, que é aquele em geral da pessoa mais nova, que precisa usar insulina logo de cara. Quem tem vitiligo, quem tem aquela doença da pele que fica com as manchinhas brancas, Sim. é uma doença autoimune e tem muita correlação Quais com são os tireoidite de sinais? Vai, Hashimoto. pra quem tá assistindo a gente falar, "Ai, mas tem algum sinal?" Então, a tireoidite de Hashimoto em si não tem muitos sinais, porque ela realmente não vai causar Então, nada. ela veio aqui e ela falou, não tem nenhum... Eu falei, mas como? Não tem. É que, na E verdade, como que você descobre que você tem? algumas vezes pode ser, algumas vezes ela pode aumentar um pouquinho a tireoide, então você fica com essa parte mais aumentada, então que a gente chama de bócio, né? Que é uma tireoide mais aumentada. Tá. E- Isso em mulheres e em homens também? Também, mesma coisa. Os dois. Mas o que vai chamar mais atenção é quando virar hipotireoidismo, né? Sim. E daí o hipotireoidismo, eu vou falar que é até arriscado eu falar, porque todo mundo vai achar que tem hipotireoidismo. Cansaço? Cansaço, intestino preso, Eita. pele seca, queda de unha quebradiça. Quando eu dou aula disso para os alunos da medicina, eu falo. Todo mundo, meu Deus, Eu falo assim, todo mundo vai Calma, sair daqui gente, e fazer o exame para descobrir se tem hipotireoidismo ou não. Mas é que assim, é por isso, o problema do hipotireoidismo, para a gente fazer o diagnóstico, é que os sintomas a gente fala que eles são muito inespecíficos. Então, fazer diagnóstico por sintoma não é tão fácil. Lógico, quando tem esses sintomas e você vai no médico, ele vai te pedir um exame para ver se não tem hipotireoidismo ou não. Né? Você tá com... É que hoje em dia quem não tá, né, com cansaço, É. gente? Falou que é cansar, todo mundo eu? O que tem? Quem não dorme, tá dormindo muito, ou não dorme, sono não reparador, todo mundo, né? Que com a alimentação toda desregrada, o intestino e aqui preso. o intestino, né, vem da alimentação e vem do estresse também. Vem, né? vem de não beber água, Não, de não né? beber água, desse estresse, dessa vida que você leva. Então, são muitos fatores aí, não é então. só um. Então, calma, gente. Não Não é quer precisa dizer sair que... correndo. Não sai correndo para fazer o exame, não. Calma, vai dar tudo certo. Mas é importante. Agora, o fator idade também. Tem alguma coisa a ver Tem, muito ou importante. Na verdade, quanto mais vai ao avançar da idade, a tendência é você ter tanto mais tiroidite, quanto mais hipotiroidismo, né? A gente sabe que isso por estudo de população. Quando você vai vendo a população, você vai vendo que a população mais velha tem mais.
Acima de 60 anos, a porcentagem dessas duas, de ter ou tiroidite com hipotiroidismo é maior. E o que acontece, e daí tem uma outra coisa, né? A gente tem que ver que com o passar da idade, os nossos parâmetros de hormônio também vão mudando um pouco. É tudo, né, gente? Então a gente também tem que avaliar com cuidado. Se você tem um exame um Imagina pouquinho que alterado, difícil esse. ele na verdade, quando você vai falar com os colegas médicos, fala, é super fácil fazer diagnóstico de tireoide. Mas de vez em quando tem uns probleminhas ali. Porque imagina, tem um hormônio, aí você tem que medir, aí você fala do A cansaço, a idade. Várias medicações podem interferir com os hormônios. Tem umas medicações também que podem interferir. Podem interferir, sim. Tá, tem alguém que faz uma reposição, alguma coisa assim? Olha, quando você muda para reposição hormonal, por exemplo, na menopausa, às vezes quem está usando hormônio tem que mudar um pouquinho a reposição, tem que conversar com o médico para acompanhar de perto. Tá. E a gente tem uma situação que é uma situação bem interessante, que é uma substância que chama biotina, que muita gente usa para cabelo, unha, e ela não altera a tireoide, mas ela altera o exame. Ela interfere no exame. Essa biotina serve para quê? Em geral, o pessoal que tem queda de cabelo, unha quebradiça, olha que acabou importante usando. você falar isso. Aí a pessoa tá usando a biotina, faz o exame e fala, meu Deus, tô com... Então, daí tem que prestar Calma, atenção. né? Tá. Porque dependendo da dose dessa biotina, e muita gente usa, e às vezes está em beauty fórmula, está em fórmula de queda de... Biotina chama, já anota aí, gente, a Ela biotina. é uma vitamina que a gente usa no dia, a gente tem no dia a dia, a gente até naquelas fórmulas vitamínicas que vende em farmácia, você tem uma quantidade pequenininha dela. Essa quantidade pequenininha não é um problema. Quando é uma quantidade mais alta, que a gente tem que prestar atenção. Sendo diagnosticado, né, com a tiroidite de Hashimoto, o que muda na minha vida além do diagnóstico, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Na verdade, a tireoidite de Hashimoto, ela vai fazer, você precisa fazer um acompanhamento. Não precisa ser muito próximo, mas, por exemplo, uma vez por ano fazer uma avaliação tireoidiana, né? E avaliação tiroidiana. Que é uma avaliação de dosar os hormônios, para a gente ver se você está evoluindo para um hipotireoidismo ou não. Tá. Né? E quando você faz esses exames todos, por isso tem que fazer uma vez ao ano, né? Você retarda um pouco, se você tiver a possibilidade de ter? Você não retarda, mas você pode começar a identificar no início o hipotireoidismo, antes de você começar a ter muitos sintomas, tudo isso. Tá. Né? Tem cura? A tireoidite em si, não. Não que a gente saiba até o momento. E aí, tem como falar assim, olha, eu tô com uma aqui, né, acusou, dá para reverter ou não? É só um acompanhamento mesmo? Doenças autoimunes, algumas vezes a gente tem situações que a gente fala que elas têm uma remissão, né? Que é quando o anticorpo, a marca dela desaparece. Tá. Como a tireoidite de Hashimoto é uma coisa que ela não tem muito valor. O pessoal não valoriza ela muito, porque Sim, é pouco vai falado. evoluir o hipotireoidismo, não é uma coisa que é cara. Então, a indústria farmacêutica não investe. Em termos de investimento em pesquisa, ela não tem um investimento em pesquisa tão grande, porque não é, por exemplo, um câncer que a pessoa vai morrer, ou um diabetes que a pessoa vai ter muita lesão e vai ter um custo de saúde pública grande. A tireoidite, coitadinha, ninguém dá muita bola para ela. Então, a questão toda desses estudos mais firmes de ver se você tem como tratar, tudo, não é feito, porque do ponto de vista de custo para a saúde, ela não é muito importante. Porque ele não altera tanto, né? isso, a qualidade de vida. Não altera. Agora, por exemplo, a pessoa que vive estressada, tem um trabalho estressante, não dorme bem, isso pode agravar a doença autoimune? Doença autoimune, de uma maneira geral, se agrava com estresse. De uma maneira, com estresse, se agrava. Dizem que essas doenças autoimunes, eu não sei, tá? Que sempre é pra qualidade de vida, um trabalho, uma situação, um trauma. Tem gente que falou que desenvolveu depois de um grande trauma. Isso tem a possibilidade ou não tem nenhum estudo? Tem vários estudos que mostram isso, que na verdade talvez não seja o desenvolvimento. O que a gente fala pode ser o gatilho. Que a pessoa tem o potencial genético, provavelmente. Sim. E daí aquele gatilho do estresse, porque a gente tem uma interligação muito grande, né, entre a parte límbica, neurológica, o sistema imune e o sistema endócrino. Eles têm uma ligação ali que é uma rede que não tem. É como se fosse aquele monte de fio atrás da câmera lá embolado, que ele está ali junto embolado. Então não tem. Uma coisa pode desencadear a outra. Então, tanto por exemplo, hormônios podem desencadear alteração de comportamento, né? Como o sistema imune pode desencadear alteração de hormônios ou alteração de comportamento. Essa máquina chamada corpo humano. E a alimentação, né? E hoje em dia a gente sabe, por exemplo, qualidade de vida, fatores ambientais. Eu estudo muito uma coisa que chama desreguladores endócrinos, que são substâncias químicas.
as substâncias químicas do nosso ambiente, plástico, pesticidas, que alteram o sistema endócrino. E tem muitas pesquisas hoje que mostram que isso pode desencadear a tiroidite de Hashimoto, por exemplo. Depois você vem falar dessa pesquisa que eu já Posso fiquei falar. curiosa para alertar a gente. Maria Isabel, nossa médica endocrinologista, falando da tiroidite de Hashimoto. Rede social, por gentileza, muito obrigada, viu? Essa é Maria Isabel. Seu Instagram é fechado, né? É esse, né? Abre o Instagram para você soltar os vídeos aí para falar Mas, pra na gente. verdade, meu Instagram é mais de fotografia, não é tanto de É? medicina. Fiquei curiosa. Você é fotógrafa? É amadora, assim. Ah, é o seu hobby. Muito bem, obrigada, viu? Partiu o intervalo, 2 minutinhos e a gente já volta. Vamos falar de autossabotagem e alimentação para quem, ó, é das pizzas. Corre, gosta de